Olá pessoal, sou Silvia, faço curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas. Vou dar continuidade para vocês sobre a nossa aula de razões trigonométricas. Hoje irei fazer algumas atividades sobre a aula passada. Nós iniciamos por razões trigonométricas no triângulo retângulo. E aí eu tenho essa questão, que é do Cefete, da Paraíba. A rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 400 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, e essa informação de 90 graus nos dá a certeza que é um ângulo, um triângulo com um ângulo retângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, determina em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Então, esse aqui é o triângulo que demonstra essa questão, certo? O que ele nos diz? Aqui, ó, ele diz que ele anda em linha reta no Tenório Quadros e faz um ângulo de 30 graus aqui e tem 400 metros da rua Teófilo Silva até o posto. E ele quer saber esse percurso aqui, X, que é do posto até esse cruzamento da rua Tenório Quadros, certo? Com isso ele nos dá o ângulo. Para encontrar essa relação, a gente viu na aula passada, que pode ser pelo seno, cosseno e tangente. Mas quais as informações que nós temos? Nós temos o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Isso nos dá a possibilidade de calcular logo pela tangente, que são os dados que nós temos. Ou seja, a tangente do ângulo, que a questão diz que são 30 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quem é o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente? Nosso cateto oposto é X e o nosso cateto adjacente 4.000 metros. Relembrando aquela tabela que foi dada na aula anterior, sobre os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Essa tabela aqui, nós temos que a tangente do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Substituindo, nós vamos ter que a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto, que é X, que é quem nós queremos encontrar, sobre o cateto adjacente. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 3x, que é igual a 4.000 vezes a raiz de 3. Isso é igual, fazendo a multiplicação, a 2.309,40 metros, certo? Mas, detalhe, nós encontramos a resposta em metros e a questão pede em quilômetro, cadê? Em quilômetros, ó. Determine em quilômetros. O que acontece? Lá do ensino médio, nós temos essa tabelinha aqui, que de quilômetros para metros nós vamos multiplicando de 10 em 10, é só seguir a tabela, e de metros para quilômetro a gente divide. Ou seja, aqui a gente vai dividir por 10, 100, 1.000, certo? E aí nós vamos ter que X é esse valor que nós encontramos agora, dividido por 1.000, porque ele quer de metros para quilômetros, e aí vamos ter que X é igual a 2,3094 quilômetros, certo? Também poderia ser feita uma regra de 3 básica, aí que no caso 1 quilômetro tem 1.000 metros, então 2.309,40 metros vai ter quantos quilômetros, certo? Tanto faz, da maneira que vocês acharem mais fácil. A próxima questão, ela diz o seguinte, foi da Universidade de Unicinos, no Rio Grande do Sul. Essa é mais simples, ela diz: um avião levanta um voo
sobre um ângulo constante de 20 graus, após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Ele diz o seguinte: utilize seno de 20 graus igual a 0,342, o cosseno de 20 graus, esse valor, e a tangente, outro valor. Ele já dá os valores. Por que ele dá os valores? Porque 20 graus não é um ângulo notável, logo, nós não temos ele tabelado, o valor exato fica mais difícil saber. Ou faria numa calculadora, ou a questão já dá pronta, certo? E aí o gráfico, o triângulo seria esse aqui, é 20 graus, certo? Que é o que ele nos dá, percorre uma distância em linha reta, o avião ele sai daqui, ó, em linha reta de 2.000 metros, e ele quer saber essa altura que ele faz com o solo, né? Que é atingida pelo avião, aproximadamente. A mesma relação, seno, cosseno e tangente. Quais as informações que nós temos? Nós temos o cateto oposto ao ângulo e temos a hipotenusa. Quem é que faz cateto oposto e hipotenusa? Seno. Ou seja, o seno do ângulo, que é o seno de 20 graus, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso nos diz que quem é o seno de 20? É 0,342. É igual à altura, que é quem nós queremos encontrar, dividido pela distância, que é a hipotenusa. Fazendo essa multiplicação, nós temos que H é igual a 2.000 vezes 0,342. E isso nos diz que H é igual a 684 metros. Certo? Fica respondido. Lei dos senos. Na lei dos senos ele diz o seguinte, que no triângulo a seguir é para determinar o lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 2 como 1,4 e raiz de 3 como 1,7. Certo? O que acontece? Nós vamos ter aqui o triângulo, que a questão nos deu, e ele quer saber o valor desse lado AC, o valor de X. E aí, qual a lei dos senos? A lei dos senos, ela diz que o lado B pode ser esse aqui, o lado B, ele está para o seu ângulo oposto, assim como o lado A está para o seu ângulo oposto, assim como o lado C está para o seu ângulo oposto, certo? Ou seja, nós vamos ter que X, o lado X, está para o seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? O seno de 45, sempre para o seno. E isso vai ser igual ao lado oposto, certo? Vai ser o lado, qual é a outra informação que nós temos? O lado B. O lado B vai estar para o seu ângulo oposto, que é 60 graus. Ou seja, 10 para o seno de 60. Fazendo a multiplicação. Lembrando, 45 e 60 são ângulos notáveis, ou seja, nós temos eles tabelados. Que é por essa tabelinha aqui, que eu desde a aula passada, que eu passei para vocês. E aí nós vamos ter essa divisão, certo? Só substituir valores aqui. E aí a gente faz a multiplicação e obtemos o resultado de 8,2, certo? Aqui é centímetros, tá, pessoal? Acabei esquecendo de colocar a unidade. Mas aí a resposta correta seria a letra A, tá? Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é da Universidade Federal de Viçosa. Então, esse aqui ela diz o seguinte: dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é, ou seja, ele quer saber o comprimento dessas linhas azuis. Ou seja, o comprimento é o perímetro, certo? E o perímetro, ele é dado pela soma de todos os lados. A soma desse lado, mais esse lado. Só que nós não temos esse lado, certo? Ou seja, o perímetro é a soma de 10 mais 15, mas esse lado que eu chamei de C. E quem seria C? Para descobrir C, a gente vai descobrir pela lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela diz o seguinte:
que o meu lado ao quadrado é igual ao meu outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes esse lado vezes esse outro lado, vezes o cosseno desse lado aqui, que está oposto para esse lado, que no caso é o C, que é o que nós queremos descobrir. Vamos colocar em prática para vocês verem como funciona. Esse lado aqui, C quadrado, vai ser igual ao meu lado 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes o lado que mede 10, vezes o lado que mede 15, vezes o cosseno do ângulo oposto a C. Quem é o que está oposto a C? O ângulo de 60 graus. Ou seja, fazendo essa multiplicação, 60 graus nós temos que o valor dele, o cosseno de 60 aqui é 1/2, certo? Então aqui eu substituí, fiz essa multiplicação e substituí. Aqui vai ser que C ao quadrado vai ser igual a 325 menos 150 e vai ser igual a raiz desse valor. Ou seja, C mede 5 raiz de 7. Substituindo o valor de Czinho aqui, nós vamos ter que o perímetro vai ser igual a 10, o lado de 10, mais o lado de 15, mais 5 raiz de 7. Fazendo essa soma, nós vamos ter 25 mais 5 raiz de 7. Isso aqui já seria a resposta, porém, as alternativas estão simplificadas. Nesse caso, a gente pode simplificar isso aqui, dividir tudo por 5, que no caso vai ser 5, certo? A gente tá separando aqui, ó, 5, isolando 5, 5 vezes 5, 25, mais 5 vezes a raiz de 7, dá 5 raiz de 7. Ou seja, a resposta é 5 vezes 5 mais raiz de 7. 5 seria aí o quê? Letra E. Certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário e sigam o nosso canal. Obrigada!